Maura Murray desapareceu em 9 de fevereiro de 2004 após um acidente de carro. Ela tinha 21 anos e ninguém sabe para onde ela estava indo. Quando o carro foi encontrado, Maura não estava mais no local e nunca mais foi vista. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, mas o caso continua sem respostas e se tornou um dos desaparecimentos mais enigmáticos do planeta. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trouxe para vocês a minha monografia sobre a Maura Murray. Você tá preparado para um roteiro que tem simplesmente 34 páginas, Alexandre? Não tô não. Eu passei muito tempo pesquisando sobre esse caso, escrevendo esse roteiro, e eu fui completamente absorvida pela história do desaparecimento da Maura nesses últimos dias, nessa última semana, eu diria. Eu cheguei a sonhar com a Maura Murray. É verdade, Marcela respirou Maura Murray. Só pensava na Maura Murray, só falava na Maura Murray, só tinha Maura Murray na cabeça até quando foi dormir. Hoje, né, que você sonhou com a Maura Murray? Foi essa noite. Coisa mais bizarra, isso nunca aconteceu antes. Mas eu queria falar também que a gente tem uns 2 ou 3 ouvintes que usaram seu poder da manifestação para fazer esse episódio se materializar. Teve uma pessoa no Instagram, há umas semanas atrás, que falou: Marcela, bem que você podia fazer da Maura Murray. Essa pessoa não sabe, isso já faz um tempo. Essa pessoa não sabe. Mas dias depois você falou: eu acho que o próximo episódio vai ser da Maura Murray. Acabou não sendo, porque você fez o episódio do garoto, o último, porque você não queria repetir 2 casos de desaparecimento. Desaparecimento e carro que foi encontrado e tal. Aquilo da Paris Hobson também era mais ou menos assim. E também teve uma pessoa que comentou no YouTube durante o carnaval, há muito pouco tempo. Então essas pessoas manifestaram o seu desejo de que você fizesse o episódio da Maura Murray. A má notícia é que essas pessoas gastaram toda a sua energia de manifestação nisso. Então, se elas também vão manifestar outras coisas, ficar rica, ganhar dinheiro na loteria, eu acho difícil, porque todas as fichas foram gastas aqui nesse episódio. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Sim, eu também. Eu espero que essas pessoas sintam que foi uma energia bem gasta. Sim. Mas antes da gente entrar na Maura Murray, eu queria falar que esse podcast aqui, dessa vez, ele conta com o apoio de pessoas que ajudam esse podcast financeiramente. É por eles que a Marcela só pensa em Maura Murray, que a Marcela tá vivendo, que a Marcela escreveu uma monografia. Eu tô vendo aqui um documento gigante sobre a Maura Murray. Então, são os nossos apoiadores. Se você quiser contribuir para esse podcast, para quem sabe a Marcela não tão cedo faça outra monografia gigante sobre algum caso específico, entra lá no Orelo, entra lá no Apoia-se, procura Detetive do Sofá. A sua contribuição é sempre muito importante. Lembrando que esse podcast aqui, ele é um podcast feito artesanalmente, independente. A gente precisa de vocês. Com certo? certeza. Eu queria agradecer a paciência dos nossos apoiadores, porque esse episódio demorou um pouquinho mais do que o normal para ficar disponível para eles. E, assim, esse caso, ele é muito complexo. Por quê? Porque ele aconteceu em 2004, quando as redes sociais estavam começando a bombar. E os fóruns de internet também. Então as pessoas começaram a acompanhar o desenvolvimento do caso do desaparecimento da Maura Murray ao vivo, entendeu? Em tempo real pela internet. Em tempo real pela internet, exatamente. Para o bem ou para o mal? É. Então, tem uma tonelada de coisas sobre esse caso. Coisas que são verdade, coisas que não são verdade. Você separar essa informação é uma coisa muito difícil. E você acessar essa informação, principalmente a informação mais antiga,
Lá do início mesmo, bem quando ela desapareceu, também é difícil, porque tem vários sites que já não existem mais, por exemplo. Esse é só um dos obstáculos. É tanta coisa sobre a Maura Murray que eu cheguei num ponto que eu tive que falar pra mim mesma, não, agora chega. Porque se eu não parasse de pesquisar, eu não parava de achar coisas novas. E separar e descobrir se essas coisas novas são verdade ou não é uma coisa que dá muito trabalho. Então eu tive que falar, Marcela, chega, já tá bom. Porque senão eu acho que eu não ia parar nunca. É um poço sem fundo. Entendi. Esse caso, entendeu? Mas eu acho que agora sim, sem mais Só delongas. queria desabafar um pouquinho. Agora sim, me fala o que aconteceu com a Maura Murray. Maura Murray nasceu no dia 4 de maio de 82 e era filha do Fred e da Laurie Murray. Ela cresceu numa família com 3 irmãos mais velhos, o Fred Jr., a Kathleen e a Julie, e um meio-irmão mais novo chamado Curtis. Quando a Maura tinha 6 anos, os seus pais se divorciaram. Ela passou a morar com a mãe, Laurie, em Hanson, no Massachusetts, mas ela ainda tinha contato muito frequente com o pai, Fred, que também morava nas proximidades. Desde a infância, a Maura era apaixonada por esportes. Ela era muito ativa fisicamente e, desde cedo, desenvolveu uma paixão por competições de atletismo, além de gostar de acampar e fazer caminhadas. Suas atividades ao ar livre frequentemente a levavam para as montanhas de New Hampshire, onde ela explorava trilhas e fazia caminhadas com a sua família. O pai dela, Fred, teve um papel significativo nesse interesse por esportes, ensinando até a Maura e as amiguinhas dela a jogarem basquete quando estavam na 3ª série. Entre os esportes que a Maura praticava, o futebol era o que ela se saía melhor. Mas foi o basquete e a corrida, especialmente o atletismo, que a conquistaram. No colégio, a Maura tinha um grupo de amigos muito próximo com quem ela compartilhou muitos momentos durante a infância e adolescência. A família da Maura adorava passar tempo em New Hampshire. Todos os anos, eles passavam 2 semanas na região. A primeira semana era dedicada ao acampamento em Digger Johnson, uma área muito apreciada pela família. E na segunda semana de férias, eles alugavam uma casa de campo em Edelweiss Village. Além disso, a Maura e o pai dela, Fred, costumavam visitar a área de Bartlett 4 ou 5 vezes por ano, aproveitando para fazer trilhas nas montanhas locais. A Maura estudou na Whitman Hanson Regional High School, onde ela se destacou tanto nos esportes quanto academicamente. No primeiro ano do ensino médio, ela já era a armadora titular do time de basquete da escola, além de ser uma excelente jogadora de softball. No entanto, ao longo do ensino médio, ela decidiu se dedicar exclusivamente ao atletismo e ao cross-country, abandonando os outros esportes. A Maura era muito inteligente. O seu professor de cálculo avançado, John Sauder, lembrava-se dela como uma das alunas mais talentosas que ele já teve. Ela era muito organizada, focada e dedicada aos estudos. Sua inteligência e disciplina a tornaram uma aluna excepcional, e no último ano do ensino médio, a Maura se tornou a co-capitã do time de atletismo. Sua habilidade como corredora a tornou uma figura conhecida em todo o estado do Massachusetts, sendo uma das atletas mais promissoras da sua geração. Em 2000, a Maura concluiu o ensino médio com um desempenho impressionante. Ela se formou como a melhor aluna da sua turma e recebeu um prêmio de $400 durante a cerimônia de formatura. Além disso, ela obteve a excelente pontuação de 1.420 pontos no SAT, que é o vestibular americano, sendo que o máximo de pontos que dá para fazer é 1.600. E isso era um reflexo das habilidades acadêmicas e intelectuais da Maura. Com uma pontuação tão alta e sendo uma atleta tão competente,
ela recebeu ofertas de bolsas de estudos em várias universidades, até mesmo as universidades da Ivy League, como Harvard e Columbia. Mas a Maura surpreendeu a todos ao resolver seguir o exemplo da irmã mais velha, Julie, e ir para a Academia Militar de West Point. A Julie amava aquela experiência e ela se destacava em tudo que fazia. E talvez por isso a Maura também tenha se visto atraída por esse mundo de disciplina inflexível, regras extremamente rígidas e desafios diários. Mas, por mais que fosse uma excelente estudante e uma atleta competente, a Maura não se sentiu à vontade naquele ambiente. O início da sua jornada em West Point foi marcado pela convivência próxima com a irmã Julie, que, como veterana, dava apoio e era uma companhia constante para Maura. Durante o tempo que passou na academia, entre setembro de 2000 e novembro de 2001, a Maura se dedicou aos estudos de engenharia química. Mas a pressão de viver sob o olhar constante dos superiores e da disciplina militar parecia pesar cada vez mais sobre ela. Os dias em West Point não eram só de estudo. A Maura também fazia parte da equipe de atletismo, onde ela se encontrava frequentemente com a irmã. E essas pequenas interações, essas pausas entre um intenso ritmo de atividades, eram o que trazia algum conforto para Maura. Foi em West Point, em 2001, que a Maura conheceu o Bill Rausch, um veterano da academia. O casal se aproximou através de amigos em comum, e o relacionamento foi crescendo. Num evento de futebol americano, onde o Bill estava jogando pelo time da academia militar, a Maura conheceu até a família dele. A partir daí, a Maura foi se integrando à vida do Bill, visitando a casa dos pais dele em Ohio, onde ela passou as férias de verão de 2002 e 2003, e criando laços mais fortes com a família dele, principalmente com a irmã mais nova e o namorado dela. A Maura se encontrou numa situação difícil em agosto de 2001, quando ela foi flagrada furtando um gloss labial de $4 em um shopping. Em West Point, onde a disciplina era absolutamente essencial, isso poderia ter custado a sua permanência na instituição. A Maura teve que passar por uma audiência de honra. Ela não chegou a ser expulsa da academia, mas ela foi punida com a tarefa de marchar longas horas de um lado para o outro, um teste físico e mental. Esse incidente do furto do gloss labial talvez tenha sido um reflexo de um problema maior. Segundo a sua irmã Julie, o ato foi um pedido de socorro, um sinal de que a Maura já não estava feliz naquele ambiente controlado e desumano, onde nada parecia estar sob o seu controle. As tensões acumuladas começaram a se manifestar de formas mais destrutivas. A Maura passou a lutar contra transtornos alimentares, especialmente a bulimia, que se tornou uma forma dela tentar recuperar o controle da própria vida, um ato de rebeldia silenciosa contra o que ela não podia mudar. Além disso, o clima pós-11 de setembro em West Point tornou as coisas ainda mais desafiadoras. O aumento das exigências para os cadetes, incluindo um compromisso de 8 anos de serviço militar, pesou demais sobre a Maura. Para ela, que não se via completamente adaptada àquele estilo de vida, o peso dessa imposição foi demais. O sonho de se formar na academia igual à irmã e seguir uma carreira no exército já não parecia mais tão atraente. A Maura decidiu não cumprir o juramento, que é feito no 2º ano da academia, de servir os 8 anos exigidos. A pressão, a rigidez do sistema e a ausência de um futuro claro em West Point a levaram a uma decisão difícil. Em novembro de 2001, a Maura saiu da Academia Militar de West Point, um passo corajoso, mas também um momento de desilusão e decepção consigo mesma. Afinal, a Maura não era uma pessoa que costumava desistir das coisas.
As suas notas na academia militar tinham sido bem baixas. Então, ela não tinha mais as melhores faculdades como opção, que nem na época que ela deixou o colégio. Mas a Maura encontrou uma nova direção. Em janeiro de 2002, ela começou a estudar na Universidade de Massachusetts Amherst, onde o pai dela também havia estudado. A Maura escolheu cursar o programa de enfermagem inspirada pela profissão da mãe. Ao abandonar West Point, a Maura encontrou um novo propósito, mais alinhado com as suas próprias necessidades e desejos. Na faculdade, ela começou a reconstruir a saúde mental e emocional. Mas só abrindo um parênteses rapidinho, as decisões da Maura parecem todas ter sido baseadas em outras pessoas. Uhum. Ela foi para a academia militar porque a irmã dela estava na academia militar. Ela foi para a Universidade do Massachusetts porque o pai dela estudou nessa universidade. Ela escolheu o programa de enfermagem porque a mãe dela era enfermeira. Então, o que será que a Maura queria de verdade para ela? É até difícil tentar... Não, me parece uma pessoa que não sabia o que queria. Exatamente. E realmente tentava ir no que achava bom da vida dos parentes. Mas eu já tive um amigo do colégio que eu fiquei sabendo, depois que a gente saiu do colégio, ele passou pra escola naval, né? Que deve ser a mesma coisa. Uhum. Só que da marinha. Aí demorou um tempo pra eu conseguir encontrar com ele. Quando eu finalmente encontrei, eu falei, pô, cara, você passou pra escola naval, parabéns, é difícil, sei lá. Ele, já pedi baixo já. Aí, cara, não, eu estudei muito pra ficar tendo gente gritando comigo, não sei o quê, abusando, não sei o que lá. Eu falei, pô, eu estudei demais pra isso e isso aqui não é pra mim, não. Aí ele saiu. Com certeza. Então é um tipo de vida que a pessoa se prepara e tudo mais, mas realmente quando chega lá é aquela coisa meio chata que não é todo mundo que tá afim de aturar. Na universidade, a Maura teve muito mais liberdade do que na academia militar, óbvio, né? Ela se sentiu mais feliz e foi como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Estudante de enfermagem e atleta, a Maura ganhou o carro do pai, um Saturn preto. Além disso, ela estava em uma cidade mais próxima de casa, com amigos e familiares ao seu redor, algo que a deixava mais tranquila e realizada. Mesmo com a carga de 2 empregos para conseguir se manter, um emprego checando identidades no dormitório do campus e outro em uma galeria de arte, a Maura parecia estar feliz, aproveitando ao máximo o que a universidade podia oferecer. Mas as coisas não eram tão perfeitas quanto aparentavam. Seu relacionamento com o Bill, que até então parecia sólido, enfrentou dificuldades logo no início de 2002. A distância que passou a separar o casal não ajudou, e a infidelidade do Bill atingiu a Maura com força. Ela, no entanto, decidiu perdoar a traição e deu uma segunda chance ao Bill. O relacionamento seguiu, mas o desgaste emocional já começava a se fazer sentir. A Maura, por sua vez, passou a se concentrar mais na sua formação acadêmica e na sua recuperação de uma lesão que ela sofreu em 2003 e que a tirou do time de cross country. A Maura se focou totalmente no curso de enfermagem. Ela estava matriculada em aulas de farmacologia, saúde mental e maternidade, por exemplo. Em julho de 2003, durante as férias de verão, a Maura teve um pequeno incidente ao receber uma multa por excesso de velocidade em New Hampshire. Ela estava lá com a família, como os Murrays sempre faziam, e foi levar o Bill no aeroporto. A multa que a Maura recebeu nesse dia, no valor de $300, foi acompanhada da perda da carteira de motorista no estado de New Hampshire por 1 mês. Para recuperar a carteira, a Maura precisaria pagar uma taxa de reintegração e preencher um formulário que estava no carro dela quando a Maura desapareceu. Essa situação gerou mais estresse em sua vida, que já estava um pouquinho conturbada. A bulimia, que parecia estar sob controle, voltou a se manifestar após a lesão e o estresse com a perda da carteira de motorista. Só em New Hampshire, né? Lembrando.
no Massachusetts, onde era a universidade dela, ela ainda podia dirigir. Mas eu acho que isso é estressante do mesmo jeito. A Maura começou a buscar consolo na comida, especialmente de madrugada, pedindo pizzas através de delivery em horários cada vez mais tardios. A situação se agravou ainda mais quando ela usou o número do cartão de crédito de outra estudante para pagar por essas refeições. Quando a estudante notou as cobranças no cartão, denunciou a situação para a segurança do campus. Fizeram uma pequena operação para descobrir quem estava usando o cartão e a Maura foi pega. Embora uma denúncia tenha sido feita, a Maura escapou de uma acusação formal, com a condição de se manter longe de problemas por 90 dias. O Natal de 2003 foi marcado por uma série de eventos que refletiram o estado emocional da Maura. A última vez que ela viu o namorado Bill foi nessa época. Ele deu para ela de presente um par de luvas pretas, um colar com pequenos diamantes, além de um celular. Esse celular estava incluído no plano familiar da família House, a família do Bill. E foi o primeiro celular que a Maura teve. Nesse mesmo Natal, a Maura passou por uma situação desagradável em casa. Durante o jantar em família, a mãe dela, a Laurie, fez um comentário maldoso à mesa. Ela disse algo como: "Não sei por que você faz questão de comer tanto, já que depois você vai vomitar tudo mesmo." Foi bastante insensível da parte dela e a Maura se sentiu muito constrangida e vulnerável. Em meio a tudo isso, o relacionamento da Maura e do Bill se tornava cada vez mais complicado, com traições de ambos os lados. A Maura estava envolvida com um dos técnicos assistentes do time de atletismo, enquanto o Bill, por sua vez, começava a se relacionar com a futura esposa, com quem ele começou a namorar oficialmente após o desaparecimento da Maura. Eu acho que deu para vocês conhecerem e entenderem um pouco a Maura Murray. Então, vamos falar agora sobre os dias imediatamente anteriores ao desaparecimento dela. Em 28 de janeiro de 2004, as aulas na universidade recomeçaram após as férias de Natal. Dessa vez, a Maura teria um quarto só para ela, sem precisar dividir com ninguém. Quando a Maura desapareceu, o quarto estava um pouco desarrumado, porque ela ainda estava desempacotando as coisas e se instalando no novo dormitório. É muito divulgado por aí que a Maura tinha empacotado as coisas dela antes de ir embora, né? Antes de deixar a faculdade e desaparecer. Mas, na verdade, ela simplesmente ainda não tinha tirado as coisas das caixas e arrumado quando ela ia se instalar no novo dormitório. Ela estava de mudança. No dia 5 de fevereiro de 2004, às 19 horas, a Maura se apresentou para trabalhar no Centro de Segurança Estudantil da universidade, localizado no dormitório Melville Hall. Esse era o trabalho que ela fazia checando as identidades dos alunos que entravam no dormitório. O turno de trabalho estava programado para terminar às 1h45 da manhã. Às 19 horas e 17 minutos, a Maura ligou para o namorado Bill. Essa ligação durou 20 minutos. Mais tarde, às 21h56, ela fez outra ligação para o Bill, que durou 6 minutos. Às 22h10, a Maura recebeu uma ligação da sua irmã mais velha, Kathleen. A conversa durou 28 minutos. Embora o uso do celular não fosse permitido durante o trabalho, os registros telefônicos indicam que a Maura frequentemente usava o celular ali na mesa da segurança. A Kathleen estava em recuperação do alcoolismo e ela contou para Maura que havia recebido alta de uma clínica de reabilitação naquela noite. O marido da Kathleen, o Tim Carpenter, foi buscá-la na clínica. Mas a primeira parada que ele fez após sair da clínica com a Kathleen foi numa loja de bebidas.
A notícia deixou a Maura profundamente chateada e com razão. Após falar com a Kathleen por volta de 00:07, já do dia 6 de fevereiro, a Maura ligou novamente para o namorado Bill. A conversa durou 7 minutos e, segundo ele, foi uma conversa normal. Entre 1 e 1:30 da manhã, a supervisora da Maura foi informada de que ela estava chorando em sua mesa. Ao verificar a situação, ela encontrou a Maura em um estado catatônico, olhando fixamente para frente e permitindo a entrada dos alunos no prédio sem verificar suas identidades. Diante disso, a supervisora decidiu dispensá-la do restante do turno. Mas a Maura estava tão perturbada que ela não conseguiu nem assinar a sua saída do trabalho e a supervisora precisou fazer isso por ela. Aos prantos e soluçando incontrolavelmente, a Maura apenas conseguiu murmurar as palavras "minha irmã" quando questionada sobre o que estava acontecendo. A princípio, a supervisora insistiu em levar a Maura até o centro de aconselhamento do campus, mas acabou acompanhando a Maura até o dormitório dela. Chegando lá, a Maura mentiu, dizendo que a sua colega de quarto estava no local para lhe fazer companhia e que a supervisora podia ir embora. Mas a Maura morava sozinha no quarto dela e ela não tinha uma colega de quarto. Não se sabe exatamente se foi a conversa com a irmã Kathleen que deixou a Maura tão abalada. A gente presume que sim, mas a Kathleen afirmou que a Maura parecia normal ao telefone quando elas estavam se falando. Então, será que a Maura teve algum problema com o Bill? Afinal, ela falou com ele novamente depois de ter conversado com a Kathleen. Também não está claro se a Maura falou com mais alguém naquela noite pelo telefone fixo. Essa é uma possibilidade que não pode ser descartada. O que se sabe realmente é que às 3:40 da manhã a Maura ligou para Domino's e pediu pizzas. Isso levanta a possibilidade de que ela estivesse passando por um episódio de crise relacionado ao seu transtorno alimentar. Outro incidente que ocorreu naquela noite foi um atropelamento com fuga no campus da universidade. 00:20, um estudante chamado Patrick Vassi foi atingido por um veículo. Algumas pessoas especularam que a Maura poderia estar envolvida nesse incidente, mas essa teoria não se sustenta. Afinal, naquele momento, a Maura estava no trabalho e a perícia realizada posteriormente em seu carro não indicou qualquer evidência de que ela tivesse causado aquele atropelamento. No dia 6 de fevereiro, uma forte nevasca levou ao cancelamento das aulas. E fora isso, nada de anormal aconteceu. O carro da Maura, o Saturn preto, que era do pai dela, já apresentava problemas desde o Natal, quando ela estava na casa da família. Na época, o veículo estava engasgando, vazando óleo e soltando muita fumaça. Diante disso, a Maura tinha voltado para a faculdade das férias de Natal dirigindo o carro do pai, um Toyota Corolla novinho, enquanto o pai dela, o Fred, dirigiu o Saturn preto da filha até o campus. Ele levou o carro numa oficina para ser avaliado e o mecânico afirmou que o conserto seria caro e não valeria a pena gastar dinheiro consertando um carro tão antigo. Preocupado com a segurança da filha, o Fred decidiu comprar outro carro para ela. Ele deixou o Saturn preto estacionado e orientou a Maura a não dirigi-lo a menos que fosse uma emergência extrema. Ficou combinado que a Maura não usaria mais o Saturn preto por ser perigoso e que o pai voltaria em breve para ajudá-la a encontrar um carro mais seguro. Conforme planejado, o Fred retornou no dia 7 de fevereiro. Quando esteve com o pai, a Maura não mencionou nada sobre os acontecimentos da noite de 5 de fevereiro. Os dois passaram o dia procurando um veículo adequado para ela. Depois de muita procura, eles acharam 2 carros razoáveis,
mas decidiram adiar a decisão da compra para o dia seguinte. Até hoje, o Fred se culpa por não ter fechado a compra de um dos carros naquele momento. Mais tarde, o pai e a filha foram jantar juntos e uma amiga da Maura, a Kate, que também fazia parte da equipe de atletismo, se juntou a eles. Após o jantar, a Maura e a Kate planejavam ir a uma festa, então pararam numa loja para comprar bebidas, entre elas uma caixa de vinho que mais tarde seria encontrada no carro da Maura. A Maura pegou emprestado o carro do pai, o Toyota Corolla novinho, para ir na festa. Antes de seguirem para o evento, a Maura e a Kate deixaram o Fred no hotel onde ele estava hospedado. A festa aconteceu no dormitório da Sarah, uma colega de trabalho da Maura, na galeria de arte onde ela trabalhava nos finais de semana. A Sarah também era uma estudante da Universidade do Massachusetts. Não se sabe ao certo quantas pessoas estavam presentes. A Kate, que acompanhou a Maura na festa, afirmou que ela não conhecia ninguém no local além da Maura e estimou que havia no máximo 10 pessoas ali. E a festa era num quarto pequeno num dormitório, então não ia caber muita gente mesmo. Já era tarde, por volta de 2:30 da manhã, quando a Kate e a Maura decidiram ir embora. Segundo a Kate, a festa foi agradável. A Sarah, a anfitriã, contou que ela bebeu tanto naquela noite que acabou desmaiando e não se lembra de quase nada. Quem bebeu foi a Sarah. Ela mencionou que alguns dos seus primos, vindos de fora da cidade, estavam presentes. Curiosamente, a Sarah nunca falou sobre o caso com a família da Maura e nem com a polícia. Ela sempre disse que ela não tinha nada a acrescentar, afinal ela desmaiou de bêbada. Então, o que ela podia fazer? Diferente da Kate, que foi para o dormitório dela a pé, a Maura optou por pegar o Toyota Corolla do pai, mesmo tendo bebido bastante e estando a uma curta distância do dormitório. Ela disse para Kate que ela iria até o hotel do pai, mas antes passaria em seu próprio quarto. A Maura bateu o Toyota Corolla novinho do pai em uma área isolada durante a madrugada. Um cadete apareceu no local e chamou a polícia, mas não está claro se esse cadete já estava com a Maura antes do acidente ou se ele estava apenas passando ali por acaso naquele lugar remoto às 3:30 da manhã. O policial que atendeu a ocorrência não realizou testes de sobriedade, não acionou paramédicos e não tomou outras medidas comuns em casos desse tipo. No relatório, ele simplesmente atribuiu o acidente à falta de atenção da motorista. O carro sofreu danos muito graves e precisou ser rebocado até o estacionamento do hotel onde o Fred, pai da Maura, estava hospedado. Inclusive, depois, o seguro decretou, perda total do carro. A Maura foi para o hotel do pai junto no reboque. O acidente aconteceu mais de 1 hora depois da Maura e da Kate saírem da festa. Então, o que a Maura fez nesse intervalo de tempo? Será que ela pode ter sofrido uma concussão no acidente? Na manhã seguinte, a Kate deixou uma mensagem de voz na caixa postal da Maura perguntando: e aquele carinha? Quem seria esse homem? Será que a Maura saiu da festa acompanhada de alguém ou encontrou alguém depois da festa? Será que era o cadete? Quando perguntada sobre isso, a Kate disse que não se lembrava de ter deixado a mensagem e que a Maura não tinha saído da festa acompanhada. Quando a Maura chegou no hotel do pai, ela teve que esperar até que o gerente liberasse o acesso ao quarto dele. E essa espera foi gerando muita ansiedade na Maura. Ela estava sem o celular, que ela esqueceu ou deixou de propósito no quarto da Sarah. Então, ela nem tinha como ligar para o pai ou para alguma outra pessoa. Às 5:30 da manhã, a Maura teve acesso ao quarto do Fred e usou o celular do pai para ligar para o namorado Bill. Segundo ele, a Maura estava devastada e ele a aconselhou a ir dormir,
dizendo que ela precisava descansar e que as coisas estariam melhores quando ela acordasse. No dia seguinte, logo de manhã, a Maura contou para o pai o que tinha acontecido e levou uma bronca porque ela não deveria estar dirigindo bêbada, lógico. Os planos de comprar o carro novo para Maura na concessionária foram frustrados. O Fred teve que passar o dia inteiro resolvendo questões com o seguro do carro, que cobriria os danos do acidente, mas ele ainda precisaria pagar a franquia de $500. Além disso, ele teve que mandar rebocar o Toyota Corolla até a casa dele em Connecticut e alugar um carro para ele poder ir embora. A Maura teria que buscar um formulário no Detran deles, lá o DMV, e preenchê-lo e entregá-lo pessoalmente no escritório da seguradora no dia seguinte. Quando o Fred deixou a cidade no domingo, dia 8 de fevereiro, no fim da tarde, a Maura ainda estava muito abalada e chorando. Foi a última vez que o Fred viu a filha. A Maura trabalhou na galeria de arte naquela noite e, durante o expediente, a Sarah devolveu o celular da Maura para ela. Naquela noite, quando ela chegou no dormitório, a Maura fez vários pedidos de pizza novamente. Na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2004, às 3h32 da manhã, a Maura entregou um dever de casa online. Depois disso, ela fez uma pesquisa para obter direções para a cidade de Burlington, no Vermont. Às 4 da manhã, ela desligou o computador e provavelmente foi dormir. Por volta de meio-dia, a Maura fez mais algumas buscas na internet. 12h55, ela ligou para uma mulher chamada Linda, dona de uma casa em Burlington que estava para alugar, e pediu mais informações. A família da Maura já havia se hospedado na casa da Linda em outras ocasiões, né? Já haviam alugado a casa para férias antes. Mas a Maura não alugou a casa. Curiosamente, a polícia nunca entrou em contato com a Linda, apesar dela ter sido uma das últimas pessoas para quem a Maura ligou antes de desaparecer. Às 13 horas, a Maura enviou um e-mail para o namorado Bill, prometendo ligar para ele mais tarde e falando de forma carinhosa, toda cheia de amorzinho, blá blá blá. Às 13h13, ela ligou para uma colega chamada Erin, para devolver algumas roupas que ela havia pegado emprestadas durante uma tempestade de neve alguns dias antes. A Erin disse que não tinha pressa e que a Maura podia devolver as roupas depois. Às 13h34, a Maura mandou um e-mail para uma professora, dizendo que havia ocorrido uma morte na família e que ela precisaria de um tempo. Mas não houve nenhuma morte na família Murray. Ela só estava usando aquela desculpa clássica, né? Às 14h05, a Maura ligou para um resort de esqui em Vermont, pedindo informações sobre reservas, sobre as condições do tempo e condições de esqui, mas ela também não fez nenhuma reserva nesse resort. Entre 14h14 e 14h24, a Maura e o Bill trocaram ligações e e-mails, mas parecia que eles estavam se desencontrando. Isso pode indicar que a Maura estava tentando evitar o contato com o namorado e com as pessoas mais próximas a ela em geral. Às 15 horas, a Maura foi até o quarto da Erin e deixou as roupas emprestadas na porta, numa caixa, junto com um bilhetinho de agradecimento. A Erin estava dormindo e não ouviu a Maura bater na porta. Ou talvez a Maura nem tenha batido. Às 15h15, a Maura passou num caixa eletrônico e sacou $280, praticamente todo o dinheiro que ela tinha na conta, porque ela só ficou com $20 de saldo. As imagens de segurança mostram que ela estava sozinha quando fez esse saque. Depois disso, a Maura foi a uma loja de bebidas e comprou $40 em álcool, incluindo vodka, Kahlua, cerveja e Baileys Irish Cream. O recibo da compra foi encontrado dentro do carro dela.
Além disso, a Maura reciclou $3 em latinhas, o que corresponde a quase 80 latinhas de alumínio. Em algum momento do dia, a Maura também foi até o Departamento de Trânsito, o DMV, para pegar os formulários relacionados ao acidente que ela tinha prometido ao pai. Esses formulários foram encontrados dentro do carro dela. Às 16h37, a Maura ouviu as mensagens na caixa postal do celular pela última vez. E às 17 horas, o telefone da Maura se conectou a uma torre de celular próxima, indicando que alguém havia tentado ligar para ela enquanto ela estava sem serviço. A ligação foi originada a cerca de 32 quilômetros de Londonderry, em New Hampshire. Essa foi a última atividade registrada pelo celular da Maura. Às 19h27, uma senhora que estava na cozinha de sua casa em Woodsville, em New Hampshire, ouviu um barulho alto. Ao olhar pela janela, a senhora Faith Westman viu o carro da Maura, o Saturn preto, batido numa árvore. A noite estava escura e muito fria. A senhora Faith Westman ligou para a emergência para reportar o acidente. Ela afirmou que podia ver o que parecia ser um homem fumando um cigarro dentro do carro, mas ela não sabia se ele estava ferido. Mais tarde, a Faith Westman retratou essa declaração, dizendo que ela não conseguia afirmar se era um homem ou uma mulher no carro e que a luz vermelha que ela inicialmente pensou ser a ponta acesa de um cigarro poderia, na verdade, ser a luz de um telefone celular. E é fato que, na época, o celular da Maura produzia uma luz vermelha semelhante. A senhora Faith Westman também mencionou que ela não foi até o local investigar por causa do frio e da escuridão lá fora. O local do acidente da Maura foi próximo à rodovia interestadual 112, então não era um lugar muito movimentado ou muito bem iluminado. Não foi numa cidade que isso aconteceu. Tinham até casas e propriedades ao redor, como a casa e o celeiro do casal Westman, mas também tinha muita floresta em volta. Alguns minutos depois, por volta das 19h33, um motorista de ônibus escolar, o Sr. Butch Atwood, parou ao lado do carro da Maura, abriu as portas do ônibus amarelo que ele estava dirigindo e conversou com a jovem motorista por 2 a 4 minutos. Ela estava abalada e tremendo, mas não parecia ferida e o Butch não viu nenhum sinal de sangue. O Butch Atwood ofereceu que a Maura fosse até a casa dele, a apenas 150 metros de distância, para ela se aquecer enquanto aguardava a assistência. Mas ela recusou e disse que já tinha ligado para o AAA, o serviço de assistência, pedindo ajuda. O Butch Atwood sabia que isso não era verdade, porque naquele local não pegava sinal de celular de operadora nenhuma. Mas ele aceitou a resposta da Maura e seguiu para a casa dele. Antes de partir, ele alertou a jovem para acender as luzes de alerta do carro por segurança. Afinal, se ela deixasse o carro todo apagado, ela poderia causar outro acidente. O Butch Atwood entrou na casa onde ele morava com a esposa e a mãe. Ele comentou com elas sobre o que havia acontecido e ambas acharam melhor ele ligar para a emergência. Foi por volta das 19h42 quando o Butch Atwood fez a ligação. Depois disso, ele voltou para dentro do ônibus escolar para terminar de lidar com alguns papéis. O Butch havia estacionado seu ônibus escolar na entrada da sua casa, um local onde ele normalmente não o estacionava. Mas ele afirmou que fez isso para ficar de olho no local do acidente e na jovem até a polícia chegar. Durante esse pequeno intervalo de tempo, o Butch notou que vários carros passaram pela estrada. Os relatos dele sobre o ocorrido mudaram algumas vezes. O Butch Atwood inicialmente disse que a Maura estava dentro do carro, depois ele mencionou que ela estava na frente do carro
e depois falou que ela estava ao lado da porta. Além disso, o Butch teria dito à polícia que a Maura parecia embriagada, só que mais tarde ele voltou atrás. Ele até disse numa entrevista, alguns meses depois, que ele, na verdade, nunca tinha falado que ela estava embriagada, não. A polícia que presumiu isso por algum motivo e, inclusive, até hoje a polícia mantém que a Maura estava embriagada. Não que eu duvide que ela poderia estar, porque ela comprou uma quantidade muito grande de álcool, né? Uhum. Outro vizinho, o John Marotte, que morava do outro lado da rua da casa da Faith Westman, afirmou ter visto movimentos de luzes de um carro e que parecia que estavam dando ré. Enquanto o Butch Atwood passava pela jovem em seu ônibus amarelo, a senhora Faith Westman, que já havia ligado para a emergência, o marido dela, o Tim Westman, e o vizinho John Marotte estavam na janela das suas respectivas casas, observando o que acontecia. Assim que o Butch partiu no ônibus, a jovem acendeu as luzes de alerta do carro. Ela, então, saiu do veículo e foi até o porta-malas. Após mexer em algo na mala, ela retornou ao banco do passageiro. Nesse momento, as luzes internas do carro se acenderam, mas logo se apagaram de novo. Pouco depois, os vizinhos observaram um ponto vermelho se acender novamente, aquele ponto que a senhora Faith Westman havia inicialmente presumido que era a ponta de um cigarro. Esse ponto estava perto do rosto da motorista, como se ela estivesse olhando alguma coisa no celular. Finalmente, todas as luzes do carro se apagaram, tanto o ponto vermelho quanto as luzes de alerta do carro. Pareceu que a jovem só havia acendido as luzes de alerta porque o Butch Atwood havia sugerido, e assim que ele se afastou, ela as desligou. A atividade no carro terminou, ou pelo menos a curiosidade dos vizinhos terminou, já que com as luzes do carro apagadas, eles não conseguiam ver mais nada lá fora. Vários veículos passaram pela cena do acidente, incluindo o carro da Karen McNamara. Ela passou 2 vezes por um SUV número 001 da polícia de Haverhill, condado ao qual Woodsville pertence, quando ela estava voltando para casa do trabalho. A Karen McNamara afirmou ter passado pela cena do acidente entre 19h33 e 19h37 e disse também que ela viu o SUV 001 parado frente a frente com o Saturn preto da Maura. Para a Karen McNamara, não parecia que tinha acontecido um acidente, e sim que o sedã preto tinha ido parar do outro lado da estrada devido à neve. Como a polícia já estava no local, a Karen McNamara seguiu seu caminho. Ela não viu ninguém, nem fora e nem dentro dos carros. Então essa mulher viu um carro de polícia perto da casa dela. Isso, ela viu o carro da Maura e o carro da polícia, esse SUV 001, parado, tipo, frente a frente com o carro da Maura, que ela chamou de nariz com nariz, entendeu? Entendi. E não tinha ninguém, nem perto e nem dentro de nenhum dos 2 carros. Isso chamou um pouco a atenção dela. Às 19h46, o sargento Cecil Smith chegou ao local e encontrou o Saturn preto trancado e abandonado. A Maura não estava em lugar nenhum. O para-brisa estava quebrado, os 2 airbags haviam sido acionados e o para-choque e o capô estavam danificados. Havia um líquido vermelho no teto e no interior da porta do motorista, além de uma caixa de vinho, visível atrás do banco do motorista. O sargento Cecil Smith fez uma busca ao redor do veículo e foi até a casa da senhora Faith Westman, a primeira a ligar para a emergência. Assim que ele bateu na porta, ele perguntou onde estava a garota. Mas a senhora respondeu que não tinha ido lá fora, então ela não sabia. A pergunta foi estranha, já que a senhora Faith Westman não havia mencionado nenhuma garota. E sim, ela disse que tinha visto um homem no carro com um cigarro. Além disso, o Saturn preto estava registrado em nome do pai da Maura, o Fred Murray.
A única pessoa a mencionar uma jovem mulher foi o motorista do ônibus, o Butch Atwood. Mas parecia que o Cecil tinha chegado ali por causa do chamado da Faith, né? Uhum. E esse cara chegou no carro que a outra mulher viu? Então, ele diz que sim. Mas tem muita discordância em relação a isso. Porque tem gente que diz que não era esse carro que ele costumava usar. Tem gente que diz que viu ele no outro carro da polícia. Tinham só 3 carros de polícia. E só um era um SUV, que tinha o número 001, que normalmente era dirigido pelo chefe de polícia. Entendi. Então, assim, eu vou falar sobre isso mais tarde, mas existe muita controvérsia em relação a isso. O Cecil Smith sempre afirmou que era ele que estava dirigindo o 001 naquela noite. O sargento Cecil Smith foi então até a casa do Butch Atwood, que afirmou que a garota estava lá até poucos minutos antes, mas ele não tinha ideia de para onde ela tinha ido. O Butch se ofereceu para ajudar a procurar pela Maura, pegou o carro dele, né, o carro particular, não o ônibus escolar, e seguiu na direção oeste para procurar. Outro policial de um condado diferente estava passando pelo local e parou para conversar com o Cecil Smith. Esse policial, John Monahan, também se ofereceu para ajudar na procura pela jovem e também seguiu na direção oeste, mesmo que a jurisdição dele fosse no leste. Curiosamente, ninguém naquela noite parece ter procurado no sentido leste, que era a direção para a qual a Maura estava indo antes do acidente. O Cecil Smith tirou 7 fotos do acidente, mas elas nunca foram divulgadas ao público. A cerca de 1 quilômetro do local do acidente havia uma loja de conveniência. A dona da loja estava trabalhando lá naquela noite, e uma amiga dela, chamada Velma Robinson, também esteve na loja. A Velma Robinson notou algo estranho enquanto caminhava para a loja, entre 19 horas e 19h15. Uma caminhonete vermelha passou por ela, diminuindo a velocidade e quase parando, como se o motorista quisesse ver quem ela era. A caminhonete, então, parou na frente dela, mas quando a Velma Robinson se aproximou mais, o motorista acelerou e saiu rapidamente. A placa da caminhonete era de fora do estado e parecia ser do Massachusetts. Quando a Velma chegou na loja de conveniência da amiga, a mesma caminhonete vermelha estava rondando o estacionamento. Conforme ela se aproximava e entrava na loja, a caminhonete foi embora, indo em direção ao local onde o acidente da Maura havia ocorrido. A Velma Robinson perguntou para a amiga se alguém tinha estado na loja recentemente, mas a amiga disse que não. Algum tempo depois, quando a Velma estava voltando para casa, um policial passou por ela e perguntou se ela tinha visto alguém a pé, mas ela disse que não. Às 19h54, um alerta foi emitido, descrevendo uma mulher de 1,74 m de altura, que é exatamente a altura da Maura Murray. Às 19h56, os paramédicos chegaram ao local do acidente. Eles permaneceram na cena por 6 minutos até serem liberados. Durante a breve permanência, eles realizaram uma pequena busca e notaram algumas coisas estranhas. Havia um pedaço de pano enfiado no escapamento do carro, algo que não constava no relatório da polícia, mas constou no breve relatório dos paramédicos. Além disso, o carro não estava na posição original do acidente. Havia respingos de lama e alguns rastros, indicando que o carro provavelmente tinha dado ré. Às 19h57, os bombeiros chegaram. Como estava tendo um treinamento naquele dia, 8 bombeiros estavam presentes na cena do acidente. Foram feitas buscas na região, mas não encontraram nenhum sinal da Maura. Os bombeiros deixaram a cena às 20h49. O sargento Cecil Smith chamou um reboque, mas ele não chamou a empresa de reboque que estava de plantão naquela noite. Inclusive, deu um bafafá danado, porque o dono da empresa que estava de plantão
ficou sabendo e apareceu lá na cena do acidente para tirar satisfação. Eu não sei como ele ficou sabendo e como ele chegou lá tão rápido, mas quem acabou rebocando o carro da Maura foi a empresa que o Cecil Smith já tinha chamado, a empresa do Mike Lavoie. Outra curiosidade é que o Mike Lavoie levou o carro da Maura para um pátio particular que ele possuía, ao invés de levá-lo para o pátio da polícia. Nesse mesmo dia, entre as 16h30 e 17h10, o mesmo reboque do Mike Lavoie, que, repetindo, não era o que estava de plantão naquele dia, retirou o Ford Explorer da polícia, o SUV 001, de um banco de neve. Em 2005, um grupo de investigadores aposentados de New Hampshire começou a investigar o caso da Maura. Durante a investigação, eles descobriram um relatório sobre o chefe de polícia, Jeff Williams, que estava dirigindo de forma imprudente e saiu da estrada. O sargento Cecil Smith foi até o local. Ele teria trocado de carro com o chefe temporariamente e assim o chefe foi para casa. O Cecil Smith ficou esperando que o reboque removesse o SUV 001 do banco de neve e usou o veículo pelo resto da noite. Eu mencionei esse detalhe porque até hoje existe muita controvérsia e muitas dúvidas sobre quem estava dirigindo o SUV 001, que foi visto pela testemunha Karen McNamara no local do acidente, antes do sargento Cecil Smith chegar, pelo menos oficialmente. O sargento Cecil Smith deixou a cena do acidente às 21h26, depois que o carro da Maura foi rebocado. Em seu relatório, ele mencionou que encontrou uma lata de Cherry Coke Diet com cheiro de álcool em uma sarjeta, mas ele não mencionou o pano no escapamento do carro, que também foi encontrado na cena. Às 21h27, o Cecil foi despachado para atender um caso de suicídio em outro local. Às 23 horas, ele pesquisou e obteve o número de telefone do Fred Murray, o pai da Maura e dono do carro, mas não fez contato com ele. Pouco depois da meia-noite, uma pessoa dirigindo um Jeep Grand Cherokee branco, com placa de New Hampshire, foi parada pela polícia. Era um homem que devia ter em torno de 30 e poucos anos. Mas ele acelerou e fugiu quando a polícia estava chegando, quando o Cecil Smith, especificamente, estava chegando para falar com ele. Esse incidente ocorreu a apenas algumas centenas de metros do local do acidente da Maura. No dia 10 de fevereiro de 2004, o dia seguinte do acidente, um mandado foi emitido para identificar o motorista do Saturn preto. O carro que estava no pátio do proprietário do reboque, o Mike Lavoie, foi revistado e a Maura foi identificada como a motorista a partir de alguns dos pertences dela. 17 itens foram apreendidos no carro nesse momento, dos quais 7 tinham o nome da Maura e 2 tinham endereços relacionados a ela. Também foi emitido outro alerta, descrevendo fisicamente a Maura Murray e solicitando que qualquer oficial que a avistasse avisasse. Na manhã do dia 10, o alarme do quarto da Maura na universidade tocou incessantemente. Um assistente da faculdade teve acesso ao quarto para desligá-lo. Mais tarde, à noite, um policial ligou para a universidade pedindo que checassem o quarto para garantir que a Maura não tinha retornado para lá. Foi somente na noite de 10 de fevereiro que a família da Maura soube sobre o carro abandonado e o desaparecimento dela. Uma mensagem de voz foi deixada na secretária eletrônica da casa do Fred Murray às 15h20, informando que seu carro havia sido encontrado abandonado. Mas o Fred estava trabalhando fora do estado e ele não recebeu essa ligação. Às 18h, 18h30, uma das irmãs mais velhas da Maura, a Kathleen, entrou em contato com o pai para contar a ele sobre a situação. A família entrou em pânico e se mobilizou para ir até o local.
Eles também pediram que buscas fossem organizadas. O Bill, o namorado da Maura, pediu uma licença na base do exército onde ele estava servindo para poder ajudar nas buscas. A mãe dele, a Sharon House, também entrou em contato com a Cruz Vermelha para tentar conseguir essa licença para ele. No dia 11 de fevereiro, bem cedo, o pai da Maura, o Fred, chegou ao local do acidente. Ele estava ansioso para se juntar às buscas, mas ao chegar, ele descobriu algo surpreendente. Ele era, de fato, a única pessoa presente no local realizando buscas ativamente. Não havia mais ninguém procurando pela Maura. Não havia pegadas ao redor do local onde o carro foi encontrado, nem indo em qualquer direção. A neve estava alta e intacta, indicando que ninguém havia passado por ali depois do acidente. E, de fato, parecia que ninguém mais havia retornado à cena desde o dia do acidente, nem mesmo os investigadores. Depois disso, o Fred passou o dia na delegacia pedindo informações sobre o desaparecimento da filha, mas as respostas eram escassas. Cães farejadores foram chamados para ajudar nas buscas durante o dia seguinte, mas eles não conseguiram rastrear a Maura. Os cães usaram uma das luvas encontradas no carro da Maura para tentar seguir o rastro dela. Mas a luva tinha sido um presente do Bill, o namorado dela, e dado para Maura no Natal. Não se sabia nem se a Maura realmente tinha chegado a usar aquelas luvas. Isso levantou a hipótese de que os cães não conseguiram rastrear a Maura corretamente por causa disso. Se tivessem perguntado à família, eles teriam dito para usarem um dos pares de tênis de corrida da Maura, ou alguma roupa que ela usava frequentemente. Os irmãos da Maura, o Fred Jr., a Kathleen, com o marido dela, o Tim, e o Curtis, também foram para Woodsville no dia 11 de fevereiro. A mãe deles, a Laurie, não pôde ir porque ela estava com o tornozelo quebrado e tinha feito uma cirurgia. A outra irmã da Maura, a Julie, também não pôde ir porque ela estava numa missão com o exército na guerra do Iraque e ela não conseguiu ser dispensada imediatamente para voltar para casa e ajudar nas buscas pela irmã. Ao contrário do Bill House, que estava numa base nos Estados Unidos e que tinha pais influentes e conseguiu a licença para procurar a namorada desaparecida. O Bill deixou a base no Oklahoma e voou até Ohio, onde os pais o pegaram num aeroporto e dirigiram com ele até Woodsville. O Bill e os pais dele prontamente começaram a ajudar nas buscas. A polícia questionou o Bill longamente. Durante o interrogatório, o Bill contou sobre uma mensagem de voz que ele havia recebido naquele dia. Ele estava embarcando no avião e, por causa disso, havia desligado o celular. Quando ele finalmente ligou o telefone de novo, havia uma mensagem de voz um tanto estranha na caixa postal. A pessoa do outro lado da linha não dizia nada, mas a gravação estava cheia de sons inquietantes, respiração ofegante e, em alguns momentos, parecia haver gemidos ou alguém chorando baixinho. O Bill, sem hesitar, afirmou que tinha certeza de que a pessoa na gravação era a Maura. Infelizmente, quando a polícia rastreou a ligação, foi descoberto que ela não foi feita pela Maura e sim veio da Cruz Vermelha. Enquanto a polícia interrogava longamente o Bill, o pai da Maura, o Fred, decidiu conversar com as testemunhas e visitar as casas da rua onde o acidente aconteceu uma vez, sem insistir para não incomodar as pessoas. O Fred achava que se as testemunhas tivessem algo importante para dizer, elas diriam naquela primeira vez ou o procurariam depois. Não adiantaria insistir e assediar os moradores da região. O Sr. Tim Westman mencionou que o cigarro que a esposa dele, Faith, viu poderia muito bem ser apenas uma luz interna do carro ou a luz do celular, que é o mais provável. Quando o Fred mostrou uma foto da Maura para o Butch Atwood, o motorista do ônibus escolar que interagiu com ela e a viu mais de perto,
Ele afirmou que não achava que aquela fosse a jovem com quem ele havia falado. Mas, ao ver outra foto da Maura, o Butch mudou de ideia. No dia 13 de fevereiro, os investigadores foram até o dormitório da Maura e analisaram o computador dela. Amigos da escola ficaram sabendo do desaparecimento e se ofereceram para ajudar nas buscas pela Maura. Além disso, a coordenadora do curso de enfermagem enviou um e-mail a todos os alunos informando sobre o desaparecimento. A família da Maura continuava procurando por ela incessantemente. O Fred foi até Vermont para saber se a Maura tinha sido vista por lá, mas a polícia local não tinha nem recebido informações sobre o desaparecimento dela. O mesmo aconteceu ao leste do local do acidente, em Lincoln, New Hampshire, onde os irmãos da Maura ficaram sabendo que as autoridades também não foram informadas do desaparecimento da Maura Murray. Isso só prova como a polícia do condado de Haverhill foi, no mínimo, negligente no início das investigações. Eu acho que eu já falei demais até agora. Eu falei para vocês que são 34 páginas de roteiro. Eu cheguei agora na página 15. É mais ou menos a metade. Então, eu acho que é bom a gente parar agora e continuar em outro episódio, né? Dividir esse roteiro mega gigante em 2 partes. Não sei se tem condições de eu gravar 34 páginas assim numa sentada e tal. Eu acho que fica melhor a gente dividir, né? E eu acho que tá num ponto bom da gente parar. A Maura desapareceu, estão procurando ela, e a polícia não tá fazendo um trabalho tão bom assim. No próximo episódio, eu vou falar sobre os diversos suspeitos que existem nesse caso e sobre, sei lá, outros detalhes, né? Sobre o estado do carro da Maura, sobre os pertences dela, o que desapareceu, o que estava dentro do carro. Então, a gente se vê na segunda parte e última parte dessa investigação, ok? Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.